Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo que o Centro Espírita Terceira Revelação Luz e Verdade, CETRELV, vem proporcionar a todos nós. Estamos hoje aqui reunidos com o intuito de estudar um novo tema. O tema de hoje, a situação da multidão. Ela situa-se no capítulo 9 do Evangelho de Mateus e nós vamos estudar no dia de hoje. Antes de tudo, gostaria de agradecer a toda a equipe espiritual que está nos assistindo nesse momento, a Deus Todo-Poderoso pela oportunidade de estarmos aqui todos encarnados e reunidos em nome de seu Filho Jesus, assim estudando, compreendendo e entendendo o Evangelho que ele veio nos apresentar. Seu Evangelho, a sua vida, aquele Evangelho que nos liberta, aquele Evangelho que nos conduz para aquilo que nós fomos criados, a felicidade. Agradeço também a presidência da casa, que hoje está assumida pelo nosso irmão Roberto, a equipe de trabalhos espirituais, liderada pela Ana e pelo Marco Antônio, por essa oportunidade que eles estão me oferecendo, esse tempo, esse período, em que eu posso aqui compartilhar com vocês aquilo que a doutrina espírita tem me apresentado e que tem me trazido muita felicidade. E por estar me trazendo tanta felicidade, sinto-me aqui honrado com essa possibilidade de compartilhar com vocês, para que essa felicidade também alcance o coração de todos vocês. Que sejamos então todos muito felizes com a oportunidade de dialogar, com a oportunidade de aqui compreender um pouco melhor os ensinos do Mestre Jesus. E agradecidos que somos, damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Como há pouco eu já trouxe, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, a situação da multidão. O capítulo 9 nós vamos nos deter aos versículos 36 e 37. E vamos começar então pelo 36. O 36 ele nos dá uma ideia bem clara de como Jesus via ali a multidão que o acompanhava, as turbas, na maioria das vezes, que o perseguia, que o acompanhava constantemente durante o período em que ele esteve aqui na Terra encarnado, junto de nós, vivendo, vivenciando o seu evangelho de luz, o seu evangelho libertador. O versículo 36 começa da seguinte maneira: Vendo as turbas, compadeceu-se delas, porque estavam maltratadas e abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A primeira coisa que a gente tem que analisar, para que a gente possa entender um pouco mais, afinal de contas, nós estamos falando sobre a situação da multidão. Nós precisamos, então, a primeira coisa é entender quem são esses personagens bíblicos. Quais são os personagens bíblicos que aparecem dentro da Bíblia, que aparecem dentro do Velho Testamento, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido, nós encontramos ali certos personagens que sempre estão presentes em todas as narrativas bíblicas. Em toda a narrativa bíblica, esses personagens ali aparecem. O primeiro de todos, e que todo mundo lembra com muita facilidade, é o adversário. O adversário é aquele que se opõe à divulgação e à propagação do Evangelho. Ele é contrário à instalação do Evangelho no coração das pessoas. O adversário, na maioria das vezes, ele opera não por maldade, mas por ignorância. Entendendo aqui a palavra ignorância no sentido daquele que ignora, que desconhece.
Ele faz isso exatamente pelo desconhecimento. Ele atua contrário às leis divinas, porque ele desconhece que essas leis foram criadas para a sua felicidade e porque ele está muitas vezes preso à ilusão do mundo, ao poder temporal que ele julga ter, mas é apenas temporal, e aquele que ele julga possuir e que na verdade são apenas meios e não fins, para que ele possa atingir, para que ele possa se elevar, para que ele possa construir as suas verdadeiras propriedades dentro do seu coração. Então, ele tem dificuldade, ele tem muita dificuldade ainda em compreender isso. E, na grande maioria das vezes, ele age dessa forma em defesa do seu interesse pessoal. O interesse pessoal, como todos nós bem sabemos, é a raiz do orgulho e a raiz do egoísmo. Por isso, muitas vezes, nós vemos no adversário um profundo orgulho e um extenso egoísmo, além de uma profunda obnubilação, uma profunda obscuridade de ver os meios materiais como meios de progresso e não como fins. Esse é o adversário. O adversário não estará nessa posição eternamente. Ele vai crescer, ele vai evoluir, porque é um determinismo divino. A lei do progresso é o único determinismo divino que todos nós, um dia, sejamos espíritos puros e felizes. O tempo e a maneira é a cada um de nós. Quem são as turbas? As turbas também aparecem muito no Evangelho e normalmente elas estão associadas a uma outra equipe de pessoas, a um outro agrupamento de pessoas que é a multidão. A multidão aqui não existe um personagem específico, pois nela há milhões de espíritos. A característica mais concisa da multidão é o descompromisso. Apesar do encantamento, apesar do entusiasmo e muitas vezes até uma nascente vontade, ela não vai além disso. Não estão ainda compromissadas em mudar de vida. Não estão ainda prontas para o sacrifício que exige a mudança de hábitos. A multidão é descompromissada. Ela aplaude, ela chora, ela grita, ela chama por Jesus, mas não se compromete. Existe uma pequena diferença quando você encontra no Evangelho, muitas vezes aparece turbas e outras vezes aparece a multidão. E qual é a diferença, assim, apesar de serem praticamente sinônimos, né? Vamos conver que são praticamente sinônimos, mas para o texto do Evangelho há uma pequena diferença. As turbas, a gente poderia dizer que é aquela multidão em balbúrdia. É aquela multidão que clama, que chora, que grita, e que dentro dessa turba nós temos ali a presença do adversário. O adversário ele está junto com a multidão. Para a gente analisar uma forma mais simples, vamos trazer um pouco mais para os dias de hoje. Vamos imaginar um comício político. O político sobe no palanque, e quando ele sobe no palanque, que ele começa a falar para aquela turba que está ali à sua volta, nós temos ali, naquele monte de gente, aqueles que estão mais próximos. Temos aqueles que estão na circunvizinhança e que estão todos bagunçados. Então, alguns aplaudem, outros são contrários, falam palavras de ordem, mas conforme o político vai falando, o que acontece? Aqueles que são mais a favor daquele que estão falando vão se aproximando, vão formando como se fosse um grande cerco em volta do político. E aqueles que são contrários, eles vão ficando mais externos, eles vão ficando mais para fora. Quando estão todos juntos, aplaudindo, uns aplaudindo, outros gritando, outros falando palavra de ordem, outros falando palavras contrárias, que é toda aquela balbúrdia do início, aquilo é a turba. Aquilo é a turba. À medida que o orador, à medida que o político vai falando, e que vão se concentrando ali mais próximos dele, aqueles que estão mais próximos é o próximo, que é o próximo personagem que nós vamos falar, que é o discípulo, é aqueles que estão mais próximos, são aqueles que procuram seguir aquele que está falando, eles começam a formar aquele cordão em volta. Nas circunvizinhanças mais próximas, são aqueles que
tem um certo compromisso, como eu já falei, que vem ali alguém que possa atender às suas necessidades materiais, alguém que possa ali trazer alguma benesse para ele, e estão ali naquela proximidade ali, formando a multidão. E aqueles que são literalmente contras, eles vão ficando um pouco mais afastados. Eles ficam na circunvizinhança do grupo que compõe a multidão, evitando que outros cheguem. Então a pessoa vem vindo, ele fala, não acredite nessa pessoa, essa pessoa é uma mentirosa, não sei o quê. E aqueles que têm um pouco mais de convicção, aqueles que têm um pouco mais de querem ouvir mais aquilo que aquela pessoa está ali apresentando, às vezes a multidão não é compromissada, né? Mas que estão ali em vista de, será que essa pessoa pode me ajudar nisso? Será que essa pessoa pode fazer algo por mim? Então essa pessoa se aproxima mais. Este grupo que está logo na sequência do próximo personagem que a gente vai falar, que é o discípulo, esse grupo que não se compromete, mas que está em busca de algo, compõe a multidão. Então, vocês percebem que tem uma pequena diferencinha. Quando você ouve falar turbas, está tudo misturado. Nós temos adversário, nós temos aqueles que são descompromissados, aqueles que estão ali só para vai que, né? E aqueles que já são um pouco mais compromissados, aqueles que já abraçaram a causa, que são os discípulos, o próximo personagem. Isso tudo junto, bagunçado, que a gente chama de balbúrdia, nos dias de hoje, essa é a turbas. Agora, quando você já está começando a formar os grupos, eles já estão começando a ficar distintos, a gente já começa no Evangelho a tratar de multidão. Então, a diferença ela é bem pequenininha, por isso que a gente fala que é praticamente um sinônimo, tá? Mas a multidão já tem traços diferenciados. Aqueles que já estão ali se comprometendo, aqueles que são completamente descompromissados, mas estão ali de uma maneira assim, vai que eu consigo, vai que ele me dá alguma coisa, e se compõe a multidão, e aqueles que são adversários, aqueles que ainda pela ignorância, no sentido de desconhecimento, estão os adversários, está tudo misturado, isso é tudo, tá bom? Então eu acho que isso é importante a gente ir nessa ideia, porque é importante a gente construir e saber quem são esses personagens, porque a partir disso a gente pode entender porque vendo as turbas ele se compadece. A gente agora compreende que ele via um grupo de pessoas ali, tudo misturado. Uns um pouco mais compromissados, os discípulos, que é o próximo que nós vamos falar. Uns que estavam ali, vai que ele me cura, vai que ele me dá alguma coisa. E aqueles que eram totalmente contrários, mas por um motivo de ignorância, na maioria das vezes. Muito mais na ignorância do que numa maldade mesmo, tá? Então, temos ali tudo misturado. Por isso, vendo as turbas, compadece-se delas, porque estavam maltratadas e abandonadas como ovelhas que não têm pastor. O discípulo. O discípulo é aquele que segue a disciplina do seu mestre. É aquele que não se aperfeiçoou totalmente ainda e que caminha com dificuldade. O discípulo é aquele que permitiu que o evangelho entre no seu coração e que opere ali um milagre da transformação. Um milagre no sentido assim, lato sensus, né? No sentido de renovação. Ele escuta o evangelho e aplica aquilo que escuta em si mesmo, procurando vencer as suas más inclinações. Aqui a gente pode até lembrar que o verdadeiro espírita é exatamente aquele que escuta o evangelho e procura aplicar em si mesmo, né? É aquele que faz a reforma, aquilo que a gente sempre fala na doutrina espírita, muitos escutam, isso é a reforma íntima, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Eu vou indicar para vocês que vocês leiam a pergunta 919 e a 919A do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho dá uma aula sobre isso, que é o conhece-se a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Então, esse caminho eu vou deixar para vocês lerem, porque é um texto longo, mas muito, muito explicativo. Mas o discípulo, como eu falei, o discípulo é aquele que segue a disciplina do seu mestre. Todos nós aqui, que estamos procurando ouvir o Evangelho de Jesus, somos seus discípulos. Alguns um pouco mais comprometidos, outros ainda menos comprometidos, mas de toda maneira estamos procurando corrigir em nós as nossas imperfeições.
Portanto, somos discípulos. Jesus escolheu 12 homens simples para que ali no início fossem seus discípulos. E esses mesmos homens só se transformaram apóstolos. Somente isso ocorreu em Atos dos Apóstolos. Ou seja, somente após a crucifixão ou a crucificação de Jesus, e aí, quando ele retorna e aí ele reaparece aos seus discípulos, é que ali na praia de Cafarnaum, ele ali reaparece a 4 dos seus discípulos e ali ele elege Pedro, o Simão, né, que ali mergulha na água do lago de Genezaré, quando vê Jesus na praia, e sai ali, depois daquele mergulho, agora não mais como um discípulo, mas como um apóstolo. Porque, como bem nós ouvimos de Paulo na sua carta, se o Cristo não houvesse ressuscitado, vamos deixar aqui a palavra ressuscitado entre aspas, ou melhor, ressurgido, em vão seriam os seus ensinamentos, e vã seria a sua filosofia. Por quê? Porque Jesus, durante todo o seu evangelho, ele sempre preconizou como máxima a que nós somos seres imortais, que a vida não termina no túmulo e que aqui é apenas uma escola, um estágio de aprendizado onde nós aqui crescemos e evoluímos, que nós aqui procuramos construir o reino de Deus dentro dos nossos corações, procurando a felicidade, procurando a aproximação do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Então, ele, durante todo o seu evangelho, ele falou dessa vida após a morte. E a sua ressurreição, o seu retorno, prova patente de que somos seres imortais. Essa imortalidade, ali quando bem compreendida pelos seus discípulos, após a sua ressurreição, os transforma agora em apóstolos. Porque, como bem o nosso irmão Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 345, ele nos fala da fé. E a fé ali não é mais uma fé de quem acredita, mas é uma fé agora de quem eu sei. É uma fé que ultrapassa as barreiras religiosas. É uma fé que agora é imorredoura. É uma fé agora de dizer: eu sei que eu sou um ser imortal. Eu sei que eu estou aqui aprendendo. Eu sei que eu estou aqui construindo o reino de Deus no meu coração. E agora, esse Pedro e esses outros 11 apóstolos, 11 discípulos, passam a ser agora apóstolos, porque agora eles passam a vivenciar tudo aquilo que eles aprenderam como discípulos. Então, o apóstolo, ele é o enviado, ele é o mensageiro, é aquele que vivencia espontaneamente, por causa da fé, a fé que ultrapassou as barreiras religiosas. É a fé de quem diz: não mais eu creio, mas eu sei. A mensagem do Evangelho. Sua vida segue pegadas naturalmente. Ele segue as pegadas naturalmente do Cristo. É aquele que dá testemunho em todo e qualquer momento da sua vida. Ele dá agora testemunho. Conhecemos agora, então, todo esse arcabouço dos personagens bíblicos. E a gente pode ir um pouco adiante, estudando um pouco mais profundamente este tema. O que Jesus sente quando vê as turvas? Ele sente ali o alvoroço, a algazarra, os gritos, a desordem, enfim, toda aquela balbúrdia. E o que ele sente? Ele sente compaixão. E por quê? Porque estavam maltratadas e abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Esfolado, o item 1, maltratadas, ela pode ser também entendida como esfolada, com o couro tirado, dilacerada, ferida, maltratado, molestado. É como se as pessoas que ali ouvissem Jesus, nós ali, as ovelhas, porque Jesus é o grande pastor e nós somos as ovelhas, é como se nós ali deixássemos de lado todo aquele ensino, tudo aquilo que ele veio trazer no seu evangelho, todo aquele amor, todo aquele ensino para que nós encontrássemos a felicidade, e por causa do nosso interesse pessoal,
por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo, por causa da ilusão do poder e da matéria, nós deixássemos isso de lado e resolvêssemos caminhar sozinhos. E toda ovelha, quando sai do agrupamento, da proteção do seu pastor, ela anda por conta própria. E andando por conta própria, ela pode cair nos buracos, ela pode se ferir, ela pode ser molestada pelos lobos, ela pode ser maltratada pelas intempéries do tempo, porque não são recolhidas, porque não confiando no seu mestre, não confiando no pastor, ela pode ficar ao relento, ela pode ficar ao abandono da noite e ali sofrer o frio. Então esse é o maltratadas e abandonadas. Pode ser traduzidas também como lançadas para baixo, abandonada, caída, arrojada, prostrada, com bebida ou ferimento mortal. É aquela ovelha que se afasta tanto do seu pastor que fica à mercê dos lobos e pode ali ser destraçalhada, pode ser ali ferida mortalmente. Por quê? Porque abandona a proteção do pastor. Então, ele sente compaixão de nós, ovelhas, que, perdidas pelas ilusões do mundo, perdidas por tudo aquilo que o mundo apresenta como meios, e nós ali vendo, não mais meios, mas como fins, ali um poder temporal, a materialidade que seria para ajudar ao próximo, seria para nos conduzir à verdadeira felicidade, iludidos pelo mundo, estamos ali maltratados e abandonados, como ovelhas que não têm pastor. O nosso irmão Humberto de Campos, irmão X, ele nos fala um pouco sobre isso no livro Lázaro Redivivo, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, em 1945. O item é o item de número 35 e tem como título Retirou-se ele só. Vamos ver então o que o nosso irmão Humberto de Campos nos fala a respeito disso que eu acabei de comentar. Quando Jesus se fazia acompanhar pela multidão, na manhã relutante, refletia amorosamente consigo mesmo. Vejamos aqui que Humberto de Campos, ele está fazendo uma reflexão de como ele imagina que Jesus estava pensando. Olha que coisa bonita, né? Só mesmo um espírito da ordem e da hierarquia de Humberto de Campos, irmão X, poderia fazer uma reflexão assim tão profunda e tão bela como a que a gente vai escutar agora. Ensinar as lições básicas do reino de Deus aos filhos da Galileia que o seguiam naquele instante. Como ser felizes, como cultivar a felicidade no seu coração. Afinal de contas, esse é o reino de Deus, esta é a construção pessoal íntima de cada um de nós. Todos permaneciam agora cientes do amor que deveria espraiar-se sobre as noções da lei antiga, que não poderia ele fazer daqueles homens e mulheres bem informados. Poderia, enfim, alongar-se em maiores considerações, relativo ao caminho de retorno da criatura aos braços do Pai. Dilataria o esclarecimento do amor universal, conduziria a alma do povo para o grande entendimento, decifraria para os filhos dos homens os enigmas dolorosos que constrangem o coração. Para isso, porém, era indispensável que compreendessem e amassem o Espírito. Quantas pequenas lutas em vão! Quantos atritos desnecessários! A multidão, por vezes, assumia atitudes estranhas e contraditórias, perdidas no mundo, perdidas nas ilusões do mundo. Diante dos prepostos de Tibério, que a visitavam, aplaudia delirantemente. Todavia, quando se afastava o emissário de César, marchavam os lábios com palavras torpes e gastavam tempo na semeadura de ódios e divergências sem fim. Se aparecia algum enviado do Sinédrio, nas cidades que margeavam o lago, louvava o povo a lei antiga e abraçava o mensageiro das autoridades de Jerusalém. Bastava, entretanto, que o visitante voltasse as costas para que
A opinião geral feria-se a honorabilidade dos sacerdotes, perdendo-se nos desregramentos verbais de toda espécie. Oh, sim, pensava, todo o problema do mundo era a necessidade de amor e realização fraternal. Vamos entender um pouco mais o que seria esta necessidade. E o nosso irmão vai nos trazer conhecimento a respeito disso. Sorveu o ar puro e contemplou as árvores frondosas, onde as aves do céu situavam seus ninhos. Algo distante, o lago era um espelho imenso e cristalino, refletindo a luz solar. Barcas rudes transportavam pescadores felizes, embriagados de alegria na manhã clara e suave. E em derredor das águas, deslumbrante e iluminadas, erguiam-se vozes de mulheres e crianças, que cantavam nas chácaras embalsamadas de inebriante perfume da natureza. Agradecia ao Pai aquelas bênçãos maravilhosas de luz e vida, e continuava meditando. Gente, que lindo é o planeta que nós estamos. A descrição aqui feita do planeta, desse planeta Provas e Expiações, feitas por Humberto de Campos, é algo que só mesmo um poeta como Humberto de Campos poderia descrever, né? Porque tamanha cegueira espiritual nos seres humanos, eles não são capazes de ver a maravilha de mundo que nós estamos? Não viam porventura a condição paradisíaca do mundo? Por que se furtavam ao concerto das graças da manhã? Não se uniam todos os hinos de paz e da gratidão que se envolva de todas as coisas? Ah, toda aquela multidão que o seguia precisava de amor, a fim de que a vida se lhe tornasse mais bela. Ensiná-la-ia a conferir a cada situação o justo valor. Isto é o Evangelho. Quem era César, senão o trabalhador da providência, sujeito às vicissitudes terrestres, como outro homem qualquer? Não merecia a compreensão fraternal o imperador dos romanos, responsável por milhões de criaturas? Algemado às obrigações sociais e políticos, atento ao superficialismo das coisas, não era razoável que errasse muito, merecendo por isso mesmo mais compaixão? E o chefe do Sinédrio? Não estavam sufocados pelo orgulho de tradições de raça? Poderiam, acaso, raciocinar sensatamente se permaneceriam fascinados pelo autoritarismo do mundo? Oh, refletiu o mestre. Como seria infeliz o dominador romano a julgar-se efetivamente rei para sempre, distraído da lição da dura morte, o poder temporal. Como seria desventurado o sumo sacerdote que supunha poder substituir o próprio Deus no seu orgulho de raça? Sim, Jesus ensinara aos seus seguidores a sublime sabedoria do entendimento fraternal, a vida em fraternidade. Tomada de confiante expectativa, voltou-se o Messias para o povo, dando a entender que esperava as manifestações verbais dos amigos, e a multidão aproximou-se dele mais intensamente. Alguns apóstolos caminhavam à frente dos populares e animada conversação. Rabi, exclamou o patriarca Natã, morador em Cafarnaum. E vejam o que eles pedem. Estávamos cansados de suportar injustiças. É tempo de tomarmos o governo, a liberdade e a autonomia. Os romanos são pecadores, devassos, em trânsito para o monturo. Estamos fartos. É preciso tomar o poder. Jesus escutou em silêncio. E antes que pudesse dizer alguma coisa, Raquel, esposa de Zecônias, reclamou asperadamente. Rabi, não podemos tolerar os administradores sem consciência. Meu marido e meus filhos são miseravelmente remunerados nos serviços de cada dia. Muitas vezes não temos o necessário para viver como os outros vivem. Os filhos de Ana, nossa vizinha, adulam os funcionários romanos e por esse motivo andam confortados e bem dispostos.
A revolução, clamava Esdras, um judeu de 40 anos presumíveis, que se acercou desrespeitosamente como adepto apaixonado, concitando o líder prudente a manifestar-se. Rabi suplicava um ancião de barbas brancas. Conheço os prepostos de César e os infames servidores do tetrarca. Se não modificarmos a direção do governo, passaremos fome e privações. Escuta o Senhor profundamente condoído. Profundamente condoído. E quem de nós, hoje, conhecendo o Evangelho de Cristo, não escutaria tais reclamações profundamente condoído? Verificava com infinita amargura que ninguém desejava o reino de Deus, que se constituiria portador. Ninguém queria ouvir a palavra do Cristo, ninguém queria ouvir o caminho, a verdade e a vida. Durante longas horas, os membros da multidão recriminaram o imperador romano, atacaram patrícios ilustres que nunca o haviam visto de perto, condenaram os sacerdotes do templo, caluniaram autoridades ausentes, feriram reputações, invadiram assuntos que não lhe pertenciam, acusaram companheiros e criticaram acerbadamente as condições da vida e os elementos atmosféricos. Ou seja, reclamaram de tudo, até dos elementos atmosféricos, de tudo. Por fim, quando muito tempo havia escoado, alguns discípulos vieram anunciar-lhe fome, que castigava homens e mulheres. André e Filipe comentaram calorosamente a situação. Jesus fitou-os de modo significativo e respondeu melancólico: Pudera, há muitas horas não fazem outra coisa senão murmurar inutilmente. Pudera, há muitas horas não fazem outra coisa senão murmurar inutilmente. Em seguida, espraiou o olhar através das centenas de pessoas da multidão que o acompanhavam e falou comovidamente: Tenho para todos o pão do céu, mas estão excessivamente preocupados com o estômago para compreender-me. Daí a compaixão. Acho que agora vocês entenderam por que ele sentiu compaixão. E tomando de profunda piedade, de profunda compaixão ante a multidão ignorante que desconhece, valeu-se de 2 pequenos pães que dispunha, abençoou-os e multiplicando-os, saciando a fome dos populares aflitos. Enquanto os discípulos recolhiam o sobejo abundante, um dos galileus batiam com a mão direita no ventre e afirmavam: Agora sim, estamos satisfeitos. Que triste isso, gente. Que triste. Contemplou-os o mestre em silêncio com angustiada tristeza e depois de alguns minutos entregou o povo aos discípulos e, segundo a narração evangélica, tornou-se retirar-se ele só para o monte. Tornou-se retirar ele só para o monte. Ninguém queria escutá-lo. Ninguém queria. Todos perdidos como nós ainda, perdidos muito ainda no poder temporal, perdidos ainda muito na superficialidade da matéria, nos atrativos da matéria. E deixamos de escutar o Evangelho de Cristo para a construção do reino de Deus, para a construção da verdadeira felicidade nos nossos corações. É muito triste, gente? Muito triste. Mas continuando, a gente só fez ainda o Mateus no capítulo 9, nós fizemos apenas o versículo 36. Vamos agora falar um pouco do 37, que nós lemos lá no nosso início dessa nossa conversa. Então dizia aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A primeira coisa que a gente vai analisar é com relação à colheita. Que colheita é essa, A colheita é grande. Há uma lavoura de almas, espíritos encarnados, O momento do testemunho é o momento da colheita. Estamos há séculos fazendo a semeadura e no momento oportuno a colheita é realizada. Nem antes, nem depois, mas no momento certo. Nós somos espíritos imortais, encarnamos e desencarnamos muitas vezes. Em nossas encarnações, nós aqui fazemos a semeadura, a plantio.
e fazemos a colheita daquilo que plantamos no momento oportuno. Quando o plantio é bom, a colheita é muito boa. Porém, nem sempre plantamos coisas boas, às vezes plantamos coisas ruins. E se plantamos coisas ruins, somos responsáveis pela colheita daquilo que plantamos. Porém, essa colheita, ela só ocorre no momento oportuno. Então a colheita é grande, mas ela ocorre no momento oportuno. O que é um momento oportuno, que eu estou querendo dizer aqui? É no momento em que nós nos encontramos capacitados para entendermos, recolhemos aquilo que plantamos, que não era bom, que estava guardado em nossos celeiros, tiramos fora e substituímos por coisas melhores. Por isso é um planeta de provas e expiações. Nós não podemos esquecer que aqui a grande maioria é provas, poucos são as expiações, porque expia aquele que se revolta contra Deus e se revolta contra si mesmo na colheita que é fruto daquilo que ele plantou. Esse que se revolta, ele expia. Mas no momento em que ele entende que aquilo que ele semeou e ele está colhendo, e que ele tem ali a oportunidade de ver que a colheita não é boa e ele pode dispensar aquele fruto ruim e fazer um novo plantio de uma coisa melhor, para que ele possa colher e colocar no seu celeiro, quando ele compreende que ele tem condições de fazer isso, porque não se colocam fardos pesados sobre ombros frágeis, quando ele compreende isso, aquilo que era uma expiação passa a ser uma prova que, quando vencida, ou seja, quando um plantio é bem realizado, a colheita com certeza é algo muito bom. Vejamos o que o nosso irmão Meimei nos fala a respeito da colheita. O livro é Amizade, o nosso espírito que fala, que psicografa é Meimei, e o item é o de número 16, um instante dourado. Né? O tema é muito bonito, né? Porque a colheita é exatamente esse instante dourado. Né? Quando a situação te revele difícil e as forças te pareçam exaustas, quando a enfermidade se instale nas energias, semelhante a uma sombra que não consegues extinguir, quando o desânimo te procure, sugerindo-te a desistência dos encargos que abraçastes, quando a dificuldade se multipliquem, criando-te embaraços e lutas, quando as complicações surjam, e tamanhas que o abandono dos próprios encargos se te afigure como sendo o caminho a seguir, percebem que tudo aqui foi apresentado, né? Porque é nós aqui encarnados. Isso é a nossa vida encarnada. É um momento em que aquilo que nós plantamos nas vidas pregressas e aquilo que nós estamos plantando na vida atual, ali surjam no teu caminho. Tudo aquilo vai sendo apresentado para você. Mas, então, haverás atingido o instante dourado para o testemunho da tua própria fé. Não se colocam fardos pesados sobre ombros frágeis. A fé vem, os demonstrativos de fé, o demonstrativo de confiança em si mesmo, vem no momento que você está preparado. Então, haverás atingido o instante dourado para testemunho da tua própria fé. Porque servindo e agindo em meio a cansaço e tribulação, podes guardar a certeza de que, pela ocorrência do trabalho, Deus chegará em teu auxílio com o socorro imprevisto e com a inesperada luz. Ainda no versículo 9:37, nós temos a nossa última passagem, que é: mas os trabalhadores são poucos. O versículo 37 é: então disse a seus discípulos, a colheita é grande. E nós já analisamos que a colheita ela vem no momento oportuno. Então, temos ali um momento oportuno. Mas os trabalhadores são poucos. De que trabalhadores nós estamos falando aqui? Não falamos aqui de quantidade, e sim de qualidade daqueles que militam na seara de Jesus. A própria seara espírita ela é composta de trabalhadores que ali se congregam não pela quantidade, mas pela qualidade daquilo que querem compartilhar com os seus irmãos, a felicidade que eles encontrarem que querem compartilhar com seus irmãos. O trabalhador do Cristo é um especialista. Ele sabe como ninguém reerguer o irmão necessitado.
percebem que a colheita ali, como eu li, como o meu e-mail nos apresentou, não é tarefa fácil. É algo complicado, porque muitas vezes a gente semeia coisas ruins. E nesse momento é que esse trabalhador do Cristo, o especialista, ele está ali para auxiliar. A gente lembra qual é a segunda bem-aventurança do Sermão do Monte? Bem-aventurados aflitos, por quê? Serão consolados. São esses os trabalhadores do Cristo. Não são muitos, mas são especialistas. Especialistas. Ele sabe confortar, ele sabe consolar, ele sabe fortalecer, ele sabe orientar e principalmente ele sabe dizer para você: vai, meu irmão, eu estou com você. Nos dias de hoje a gente poderia utilizar a hashtag Tamo junto, vai em frente, eu vou te ajudar, eu estou aqui, vamos em frente, não perca as esperanças, continue, não se desespere, eu caminho com você. Esse é o trabalhador do Cristo e por isso não são muitos, por isso ele coloca, os trabalhadores são poucos, porque poucos se comprometem, poucos querem se comprometer em ajudar o próximo. Poucos querem estar ali neste momento da colheita do teu irmão para dizer para ele: "Tamo junto, meu amigo. Vamos em frente. Eu não vou deixar você cair, que você caia. Todos os momentos em que você está tropeçando, eu estou ali agarrado na tua mão e eu vou te ajudar a vencer esses obstáculos." São poucos trabalhadores, mas eles têm qualidade, eles militam na seara do Cristo, eles são perseverantes, eles estão ali acolhendo e fazendo da maneira como eles no passado foram acolhidos, no passado eles foram ali ajudados. Emmanuel nos esclarece um pouco a respeito disso em Fonte Viva, no item número 118 e no Pão Nosso, no item 148. Como eu sabia que nós temos um tempo aqui um pouco limitado, né, para a gente fazer os nossos estudos, eu fiz um resumo, eu juntei os dois e fiz um resumo do meu tipo. Então, algumas partes eu vou citar entre aspas, que estão no Fonte Viva e que estão no Pão Nosso, e vou fazer alguns comentários que eu achei producentes, para que a gente pudesse, então, ali, não só ficar na leitura do item do Fonte Viva e na leitura do Pão Nosso, mas que eu conseguisse trazer um pouco mais do que eu trouxe apenas nesse quadradinho, nesse trabalho desse especialista, desse discípulo especialista, porque é um discípulo, né? Esse discípulo especialista que ali ajuda da mesma maneira como ele foi ajudado, pois farás ao teu próximo aquilo que gostaria que ele mesmo fizesse a ti mesmo. Então, vejamos o que a gente consegue extrair dos ensinamentos de Emmanuel. Trabalho e trabalhadores. Eu achei por bem colocar esse título e vocês vão perceber que esse título, na verdade, ele está um pouco mais adiante na nossa descrição. É uma passagem que Emmanuel coloca e que eu achei interessante trazer isso como título. Te chama a atenção para dois posicionamentos importantes. O tema chama a atenção para dois posicionamentos importantes, que dizem respeito às nossas atitudes perante os ensinamentos de Jesus e às escolhas que nós fazemos. Ainda que tenhamos pouco conhecimento deles, uma delas lembra que os trabalhadores do mundo classificam-se em diferentes posições, mas que o campo é um só, o coração das pessoas. A outra se reporta a uma frase de Jesus dita aos discípulos, referindo-se ao evangelho que ele trazia. Disse o mestre: a semeadura é realmente grande, mas poucos os ceifeiros, ou os colhedores, ou os trabalhadores, como entendemos, fazendo referência ao consolo que seus ensinamentos traziam e à presença de poucos trabalhadores para recolherem essas benesses e multiplicarem. Em relação à primeira, incontáveis são os trabalhos ligados ao estômago, como incontáveis são os trabalhadores que permanecem ligados às emoções relativas ao sexo. Ambos têm fundamento sagrado, mas não podemos e não devemos permanecer parados em uma ou outra expressão, visto ser preciso levantar os olhos e ver acima das regiões nas quais estamos mergulhados. Necessitamos pensar que existem zonas mais elevadas, de onde podemos colher valores novos, atendendo à nossa própria existência. Precisamos esperançar. Esperançar é
trabalhar mantendo a esperança. E é isso que eu quis ali resumir nisso. Cada um de nós é um celeiro, no qual armazenamos a colheita que houvermos feito em nossas viagens reencarnatórias. Ou seja, aquilo que eu comentei anteriormente, nós vamos guardando, tudo que semeamos, vamos colhendo e vamos guardando no nosso celeiro. Só que nós guardamos coisas boas e guardamos também coisas não tão boas. E chega um momento que a gente precisa limpar esse celeiro, gente. É chegado o momento de limparmos esse celeiro e renová-lo com as benesses que houvermos colhido, frutos da semeadura cuidadosa que fazemos quando lemos, quando aplicamos em nós mesmos os ensinamentos do Cristo. A semeadura é nossa, a colheita é nossa e o celeiro é a dádiva divina que precisamos cuidar. O celeiro é o nosso coração, tá, gente? É que eu quis manter a linguagem que Emmanuel colocou nesses dois textos. Estamos falando do espírito que é abrigado pelo corpo, corpo esse que permite a esse mesmo espírito progredir, evoluir, adquirir valores morais perenes, para que se afaste cada vez mais das zonas inferiores da matéria grosseira e ganhe asas para voos mais altos em direção a mundos mais elevados. E quem de nós não gostaria de fazer isso? É a busca de iluminação espiritual que cada um de nós necessitará, mais cedo ou mais tarde, porque o que é somente material já não nos satisfará mais. Nós perceberemos que a matéria não são fins, mas sim meios de alcançarmos o fim. E os verdadeiros fins é a construção do reino de Deus, é colocar coisas boas no nosso celeiro. Só que essa busca vai requerer também de cada um de nós a disposição firme, a perseverança para alcançar o objetivo e o fortalecimento da fé, para que, independente dos obstáculos e tentações, possamos progredir sem medo. Tudo no mundo reclama entendimento. Tudo na vida pede nosso esforço. É nesse ponto que a frase de Jesus, dita aos discípulos, necessita esclarecimento. Existe o trabalho e existem os trabalhadores. E daí eu tirei o nosso título, né? É nesse ponto que a frase de Jesus, dita aos discípulos, necessita de esclarecimento. Existe o trabalho e existem os trabalhadores. Ainda que estes estejam diferentes, aquele é um só. Ainda que surjam trabalhadores em diferentes posições e atividades, o campo é um só, é o coração. É a seara do Pai, porque tudo pertence a Ele, tudo emana dele e pode ser transformado em nossas mãos pela sua infinita misericórdia, em benesses para nós e para os outros. É os meios quando bem utilizados. Jesus é o celeste trabalhador, agindo em nós e a nosso favor, a fim de aprendermos a ser seus instrumentos no cumprimento da obra divina. Nós somos os braços e os meios para que a obra divina se realize no coração das pessoas. São as leis do trabalho e do progresso que regem o universo, o único determinismo do universo, o progresso. Nós somos criados para sermos espíritos puros e felizes. Esse é um determinismo. E a felicidade vem do trabalho e do progresso. Por isso, a lei do progresso é um determinismo, é o único determinismo que nós temos nas leis divinas. Todavia, há milhões de pessoas que se sentem dispensadas da glória de servir. Criaturas essas que veem o trabalho como humilhação, como sofrimento e, por isso mesmo, buscam todo tipo de facilidades delituosas, desperdiçando as horas voltadas tão somente para a realização dos seus desejos e caprichos, imitando o poço de água parada, que se envenena por si próprio. Aquelas pessoas que a gente ouviu lá no Humberto de Campos, né? Eu tirei dali, né, isso daí. Infelizmente, temos também muitos aprendizes do Evangelho que almejam grandes realizações de um dia para o outro. E temos mesmo, né, gente? Diz Emmanuel que esses companheiros, e será que não somos um desses?
Querem a coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior e as edificações de grande alcance. Entretanto, não basta desejar. Tudo na natureza obedece a uma sequência, da qual ninguém escapa, pois não é possível queimar etapas. Prossegue Emmanuel dizendo: que a árvore vitoriosa na colheita foi antes um arbusto frágil, que a catarata, capaz de movimentar turbinas poderosas, foi e é um fio de água no nascedouro, e que a construção de um prédio não pode dispensar o serviço da pá e da picareta, do tijolo e da pedra. Por essa razão, é de vital importância para garantirmos o prosseguimento nos caminhos da evolução que abracemos os deveres humildes e simples, por mais árduos que possam ser, pois é através do amor que lhes dedicamos que atingiremos no devido tempo o ideal do progresso que tanto almejamos. E quantas vezes a gente ali está no centro e nos convidam, a gente às vezes está ali no centro, nos convidam para dar a água na porta da saída do passe, para receber as pessoas, para trazer as pessoas para o salão. Tudo isso são trabalhos que são tão dignos como qualquer outro trabalho dentro da casa espírita. E nós, ali, na nossa condição de humildes servidores, devemos estar sempre prontos para servir em qualquer situação. A gente não pode queimar etapas, a gente não pode imaginar que a gente é porque eu sou médium, então se eu sou médium eu não posso servir para dar aguinha na porta da sala de passe, eu não posso dar passe, eu não posso estar ali na recepção, fazendo ali a recepção dos irmãos que chegam e que querem conhecer a casa espírita e que querem conhecer o que é ali na casa espírita, ali é feito, quais os trabalhos são ali realizados. Isso é trabalho como qualquer outro trabalho, é servir. Servir não importa onde, importa servir. Aquele que mais serve é Deus. Deus é aquele que mais serve. Deus é aquele que o que permite que tudo isso exista. Jesus, quando os seus discípulos estavam ali, um pouco antes de ele caminhar para o madeiro infame, e que ele estava ali junto com os seus discípulos na ceia, ele vendo que ali os seus discípulos dialogavam entre si, arrosavam entre si quem seria o maior, ele não se cinge de escravo e não pega uma bacia de água e não vai ali lavar os pés dos seus discípulos, mostrando para eles que aquele que é mais humilde, aquele que mais serve, esse é o maior no reino de Deus. Esse é aquele que mais serve, esse é o maior. Esse é o que precisa a gente compreender a humildade de servir aonde nós somos chamados, na maneira pela qual nós estamos ali, e que nós estamos sempre servindo, aprendendo, nós estamos sempre ali educando os nossos sentimentos, valorizando o nosso tempo em ajudar ao próximo e na construção do reino de Deus. Após as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro, após a gente compreender que nós podemos e serviremos muito bem nas pequenas tarefas, com certeza esse trabalhador será chamado também para grandes tarefas. Quando ele estiver preparado, com o seu coração humilde e pronto para servir, pronto para compartilhar aquilo que ele semeou dentro do seu coração. Nenhum trabalhador do campo divino carrega fardo maior do que aquele que pode suportar. Todo o nosso trabalho foi desenvolvido em cima disso. Embora, tantas vezes iludido, acredito poder fazê-lo pela ilusão. Fardo pesado exige ombros fortes. Tarefa de grande responsabilidade moral exige preparação adequada, crescimento e desprendimento em benefício do próximo. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, deixa sábias e justas palavras para que acordemos diante dos convites ao trabalho que Jesus nos faz diariamente. Diz ele: procura apresentar-te a Deus aprovado como o obreiro que não tem de que se envergonhar, seja qual for o trabalho. O mundo é departamento da casa divina. A cátedra, para quem fala, é a enxada para quem planta. Não são elementos de divisão humilhante, mas
tão somente degraus para cooperadores diferentes. O caminho para a elevação, este sim, é igual para todos. Solo ou livros são somente instrumentos diferentes, mas a essência do serviço é a mesma: apresentar-se diante do Pai, como o obreiro aprovado na tarefa que lhe foi confiada. Jesus trouxe o Evangelho para que permanecesse no mundo, com a finalidade de enriquecer o espírito humano, mas são tão poucas as criaturas dispostas a trabalhar na sua conquista, por isso poucos os obreiros, poucos os trabalhadores, enfrentando dificuldades e surpresas que surgem no meio da jornada, com devotamento e fidelidade ao Cristo. Se de um lado temos a escassez de trabalhadores comprometidos com o Evangelho, do outro apresenta-se uma multidão de desesperados, aflitos e iludidos, que continuam atravessando séculos sem nada realizar para si mesmos e para os semelhantes. Com isso, esses poucos tarefeiros vêm-se onerados em virtude de tantos famintos de pão espiritual, mas é preciso observar que, sem a determinação de buscar por si próprios o alimento da vida eterna, ficam aguardando que chegue até eles o trigo já beneficiado e o pão já pronto. Lembra Emmanuel que esse quadro persistirá na Terra até que bons consumidores aprendam a ser bons ceifeiros. Jesus é o semeador divino por excelência, e suas palavras sementeira pura e profunda. Nossos corações também são terrenos a serem cultivados. Lembrem-se aqui da parábola do semeador. São pedregosos e cheios de espinhos, ou solo fértil, onde caem as sementes amorosas do mestre amigo, mesmo que ainda não o compreendemos em sua plenitude, diferente dos homens, ele acredita na nossa capacidade de transformarmos e transformar o que existe ao nosso derredor. Essa capacidade de olhar mais além, de perceber a centelha divina que existe em nós e que faz com que o excelso amigo nos aguarde. Bem-aventurados os puros do coração, porque verão a Deus nas outras pessoas. Ele sabe que nos reergueremos de onde estivermos com as dificuldades, lutas, mas ultrapassando obstáculos com vistas no futuro. Se ontem semeamos e hoje colhemos, e se desejamos colheitas farta e de qualidade no futuro, precisamos aprender a escolher melhor e a recolher essas benesses que emanam de Deus para todos, o seu Evangelho. Evidentemente, é preciso trabalhar para isso. Afinal, não estamos trabalhando para nós mesmos na construção do reino de Deus, que não vem com aparências exteriores, mas que está no coração de cada um de nós? Gente, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu agradeço a todos vocês que ofereceram esse tempo para que a gente pudesse aqui compartilhar um pouco do Evangelho do Cristo. Fico imensamente grato a Deus Todo-Poderoso, a Jesus, pela oportunidade de servir na sua bendita seara. Pai, que possa derramar sobre todos nós que estamos aqui ouvindo o seu Evangelho, que possa abrir os nossos corações, para que as tuas palavras possam semear neles, cultivar nos nossos corações uma sementeira de paz, uma sementeira de fraternidade, uma sementeira de amor, e que enfim um dia, Pai, com tudo que nós aprendemos de Jesus, possamos nós nos aproximar do Senhor e sentir o seu amor por nós que somos seus filhos. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês e, na minha maneira humilde e que eu sempre uso, Deus lhes pague. Deus lhe pague pelo amor, Deus lhe pague pelo tempo que vocês aqui compartilharam comigo. Fiquem todos na paz de Deus.